Para conseguir criar uma identidade visual para uma marca, é preciso estruturar algumas etapas que vão te ajudar no processo de criação. Ter essas etapas bem definidinhas vai te ajudar a criar os projetos com mais assertividade e, consequentemente, mais aprovações. Então, nesse vídeo, eu decidi te mostrar como é o meu processo de criação de uma identidade visual. Eu vou mostrar cada etapa do desenvolvimento e como eu realizo o meu processo de criação. Você pode aproveitar algumas dicas para poder aplicar no seu processo de criação, caso você queira. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, criar uma identidade visual às vezes é um pouco mais complexo do que a gente imagina. Afinal de contas, a gente tem que comunicar através da identidade visual quais são os propósitos e valores de uma marca. Ou seja, tem que ter uma coerência ali entre o visual e o que a marca quer comunicar. E só para vocês terem uma ideia, tá? Entre maio e agosto de 2021, o Brasil registrou um aumento no número de abertura de empresas, o equivalente a 26,5% em relação ao mesmo período no ano de 2020. Tá, mas e o que isso significa? Gente, isso significa que muitas empresas novas estão entrando no mercado. E o que elas precisam? Elas precisam de diferenciação, elas precisam se destacar e, consequentemente, precisam de identidade visual, precisam de profissionais capacitados que estejam aptos a criar essas identidades visuais. E nós, designers, somos as pessoas responsáveis por criar algo ali que realmente faça sentido para determinada marca, para não ser só mais um ali no mercado. Eu vejo que, às vezes, muitas pessoas que estão iniciando nessa parte de criação de identidade visual ainda possuem algumas dúvidas em quais etapas seguir, como que pode estruturar o processo, como deve definir o processo de criação. E foi por isso que eu decidi abrir nesse vídeo aqui hoje como é o meu processo, quais são as etapas que eu sigo, como eu me organizo para criar uma identidade visual. E eu espero que vocês aproveitem bastante. Então, bora lá que eu vou explicar como eu faço o meu processo de criação. A gente tem a primeira etapa, que é a mais importante de todo o projeto, que é a etapa de preenchimento do briefing. Para quem ainda tem dúvida, não sabe muito bem o que é briefing, eu vou deixar nos cards aqui em cima um vídeo onde eu explico um pouquinho mais sobre briefing, tá? Mas vamos seguir aqui. Então, essa etapa do briefing é a mais importante porque a gente precisa extrair do cliente o máximo de informações possíveis. Pensa só, a gente precisa conhecer a empresa dele, a marca dele, quais são os produtos e serviços, quem são seus concorrentes, quem é o seu público, enfim, a gente precisa conhecer os detalhes da produção, a gente precisa estar a par de todas as informações para que a gente possa criar um projeto que realmente faça sentido para aquela marca. Então, o meu briefing é um formulário. Eu envio esse formulário para o meu cliente e ele faz o preenchimento. Obviamente que tem alguns clientes que eles preenchem com mais detalhes, com mais informações, que gostam de escrever, que gostam de detalhar as informações. E isso é ótimo. Mas tem alguns clientes que são mais contidos, que não descrevem tanto os processos, não conseguem ali descrever um pouco mais sobre a empresa. E é nessa parte que a gente precisa se atentar, porque se o cliente não preencheu ali com muitas informações, a gente precisa tirar essas informações dele. E como que a gente faz isso? Tudo bem, ali no briefing ele não conseguiu preencher, mas a gente dá uma ligadinha para o cliente, faz uma videochamada, manda um áudio, a gente precisa trocar informações, a gente precisa conhecer a marca, conhecer a empresa, produto, serviço, a gente precisa conhecer tudo. Então tá, digamos que a gente já tem o briefing preenchido e todas as dúvidas sanadas. Agora a gente parte para a segunda etapa. Essa segunda etapa, ela tá bem atrelada ao briefing, que é a etapa de referências. Eu já envio ali no meu briefing, já solicito para o cliente para que ele possa me enviar algumas referências de logotipo que ele se identifica, de identidade visual que ele gosta, pode ser de nichos diferentes. O que importa aqui é para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre o estilo que o seu cliente quer seguir. O que ele quer trazer? É algo mais clean, é mais minimalista, é algo mais detalhado? Enfim, é com base nessas referências que a gente consegue ter mais assertividade na hora da criação do projeto. E aqui também, tá? Tem clientes que conseguem ir atrás e buscar essas referências de imagens, fotos, tudo mais. Mas tem alguns clientes que eles não conseguem ir atrás dessas informações, às vezes não sabem muito bem, não tem muito bem definido o que quer para a marca ainda. Então cabe a nós, designers, ajudar o cliente nessa parte. Então ali, se o meu cliente ele tá com alguma dúvida, não consegue seguir, não conseguiu buscar algumas referências, eu mesmo vou atrás de referências, eu procuro no Pinterest, a gente também olha no Behance, Google. Gente, eu olho por todas as partes, busco referências de algo que faça sentido com o que ele preencheu no briefing e aí entro em contato com esse cliente, mostro para ele e a gente vai trocando uma ideia. Olha, é nesse caminho que eu gostaria de seguir, gosto disso, não gosto daquilo. Enfim, a gente tem que ter essa conversa com o cliente. A gente não pode simplesmente pegar o briefing e algumas referências e sair criando um projeto. Ele não vai ser assertivo, tá? Muita gente chama essa etapa também de mood board, que vai montando ali um mood board com as referências que encontrou, que é
mais ou menos ali um caminho a seguir para o projeto. Depois dessa etapa definida das referências, a gente entra na terceira etapa. Bom, é nessa etapa aqui que eu vou me aprofundar mais nas pesquisas. Sim, porque não basta a gente ter um briefing, não basta a gente ter referências, a gente precisa entender muito mais sobre o público da empresa, sobre os concorrentes, sobre o nicho que ela está inserida. A gente precisa conhecer um pouco mais sobre o universo onde a empresa está. Então, o que eu faço nessas pesquisas? Eu vou a fundo mais no público, vou conhecer um pouco mais. Eu vou até dar um exemplo aqui para vocês que já aconteceu comigo. Por exemplo, eu tenho um cliente que a área dele é engenharia de manutenção. Eu não sou formada nessa área, então eu não entendo muito bem. O que eu faço então? Eu vou atrás de entender do que se trata engenharia de manutenção, mesmo que, obviamente, eu não vou fazer cursos de engenharia de manutenção, mas eu vou atrás de pesquisar sobre esse assunto, de poder entender. E isso é super importante, sabe por quê? Porque às vezes é nessas pesquisas mais aprofundadas que a gente consegue descobrir algum detalhe super riquíssimo de informação que a gente consegue usar na identidade visual e que a gente consegue trazer algo significativo para a marca. Por exemplo, nesse caso dessa empresa de engenharia de manutenção, eu fui atrás de entender o que era e aí eu descobri que ela possui 3 pilares. E aí foi com base nesses 3 pilares principais da engenharia de manutenção que eu montei o logotipo e criei toda a identidade visual baseada nisso. Então, tá vendo como é importante a gente se aprofundar um pouco mais, sair dessa coisa superficial? Ah, todo mundo tá fazendo isso nesse nicho, vou fazer também. Não, se aprofunda mais, vai mais a fundo para criar algo realmente que faça sentido, para que a gente consiga ter um resultado muito positivo com isso. Então, agora aqui nessa etapa a gente já passou pelo briefing, já passou pelas pesquisas, já tem as referências, meio que as ideias já vão começando a surgir na nossa cabeça. Eu também, enquanto estou fazendo essa pesquisa mais aprofundada, já vou separando em algumas pastinhas, algumas imagens de coisas que eu estou pesquisando e que fazem sentido para essa identidade visual. Então, já vou deixando separada para a próxima etapa, que é a etapa número 4. Que é a etapa de rascunhos. Finalmente, depois de tanta pesquisa e tudo mais, bora colocar isso no rascunho. Às vezes eu faço rascunho no papel, ou também, às vezes, a ideia é um pouquinho mais diferente, precisa estar no computador, aí eu parto para a parte do computador, vou fazendo os rascunhos no computador mesmo. Nessa parte, a gente não precisa se preocupar muito com a beleza e tudo mais, a gente precisa colocar as nossas ideias em prática. O que importa é que quando a gente já vai transferindo isso para o papel, para o computador, a gente já vai conseguindo refinar um pouco mais, já vai conseguindo tomar uma forma um pouquinho melhor daquele projeto. E aí os rascunhos vão aumentando e a área ali dos rascunhos vira uma bagunça, porque a gente vai refinando os traços até chegar num resultado bacana. E nessa parte eu sempre trabalho ali com o branco e o preto, eu não quero que nesse momento alguma cor acabe interferindo ali no que a gente está criando, então só o branco e preto. Depois a gente entra com a aplicação de cores e testes. Depois de chegar no resultado bacana no rascunho, separar ele bonitinho lá, chegou a 5ª etapa, que é a etapa de refinar, escolher a tipografia, fazer testes de cores e tudo mais. Lembra que lá na etapa das pesquisas a gente deu uma aprofundadinha um pouquinho mais sobre qual tipografia se enquadraria melhor, quais cores, tudo isso eu já dou uma analisada lá na etapa de pesquisa, para quando chegar aqui eu já meio que saber qual caminho que eu vou seguir. Então aqui eu já começo a fazer alguns testes de quais cores se enquadrariam melhor, testar as tipografias também. E aí, depois de todos os testes ali, chega num resultado bacana ali da criação do logotipo. Pronto, agora que o logotipo já está criado, o que a gente faz? A gente parte para a 6ª etapa. É nessa etapa que eu vou criar ali algumas estampas, alguns elementos gráficos para complementar a identidade visual da marca. Feito isso, identidade visual bem definida e estruturada, a gente vai entrar na 7ª etapa. Bom, uma identidade visual bem pensada merece uma apresentação à altura. Não adianta nada a gente ter pensado em todas as etapas, ter seguido todo um cronograma de organização e chegar nessa parte da apresentação e a gente simplesmente jogar o logotipo lá num fundo branco e enviar para o cliente. Obviamente, ele não vai ter uma ideia e possivelmente ele pode reprovar esse logotipo. E sim, o designer precisa vender 2 vezes. Ele vende no momento em que o cliente entrou em contato para fazer a compra ali da identidade visual e ele vende pela 2ª vez na apresentação do projeto. Nada adianta ter feito tudo aquilo se a apresentação não tá bacana. Então, investe numa apresentação legal, faz mock-ups, porque os mock-ups eles dão vida à identidade visual. Imagina, o cliente ele precisa ter uma noção de como ficaria o cartão de visitas, as embalagens e tudo mais. Ele precisa sentir a marca dele ganhando vida. Então, capricha na apresentação. Eu tô falando super sério. O modo como a gente apresenta um projeto pode ser definitivo para ser aceito
ou reprovado. Bom, a ideia é seguir essas etapas para que o processo de criação seja o mais assertivo possível. Quando a gente tem um processo em que é necessário seguir algumas etapas, a gente cria uma estrutura de organização. E isso ajuda principalmente na construção de uma identidade visual estratégica. Então, agora que você já sabe quais são as etapas para criar uma identidade visual, top! Eu quero ver você arrasando nos projetos, hein? Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita e deixa aqui nos comentários como é o seu processo de criação. Quero muito conhecer como vocês fazem as suas identidades visuais, tá bom? É isso, um beijo e até mais. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!